Muito bom, meus caros. Vamos continuar o nosso curso de previdenciário para o TRF4. O que a gente está vendo? Segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Estamos iniciando com o segurado empregado, as várias modalidades de segurado empregado, beleza? Bom, vamos continuar, ainda tem mais exemplos de segurados empregados. Vamos lá. Quem mais que nós temos? Nós temos também, aqui no item 10, o empregado em um organismo oficial estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo se coberto por regime próprio de previdência, beleza? Que mais que nós temos também? Uma ONU, por exemplo, né, em funcionamento, organismo oficial estrangeiro, o empregado, salvo se coberto por regime próprio. Quem mais? Nós temos também o estagiário ou bolsista, cuja prestação de serviço esteja em desacordo com a legislação do estágio. Isso aqui consta na legislação. Deixa eu explicar isso um pouco melhor para você. Até parece contraditório, até esquisito colocar isso. Você é estagiário ou não é estagiário? Na verdade, gente, a gente sabe que muitas pessoas são contratadas como estagiário, mas acabam não seguindo a lei do estágio. O mesmo vale para um bolsista. Então, na verdade, ele é um empregado. Só que, na prática, ele é um empregado. A gente aplica no direito previdenciário aquele princípio, embora não use o termo, mas a gente aplica o mesmo princípio do direito do trabalho, o contrato realidade. A ideia é que a realidade é mais relevante do que a forma, do que está escrito no papel. Então não importa que você fez um contrato de estagiário, se você, por exemplo, não seguir a lei do estágio, que exige o quê? Exige uma série de aprovações por parte da universidade, exige também um número de horas que não é o de 8 horas por dia, não tem hora extra, enfim. Se você tiver uma série de outras características que façam presumir a fraude, haverá uma descaracterização da condição de estagiário e você vai ser bolsista. Deixa eu contar um exemplo de uma ação que eu julguei faz mais de 10 anos. Chegou uma vez um estagiário de engenharia, que sofreu um acidente terrível, né, ficou tetraplégico, estava pedindo uma aposentadoria por invalidez. Eu olhei e falei, bom, coitado, o estagiário não tem o que fazer, infelizmente, por mais dramática que seja a sua situação, o estagiário não é segurado obrigatório. Eu falei, que pena. Só que, claro, daí eu fui ler melhor a ação, obviamente, né, foi só o primeiro olhar, e eu vi que ele falava, não era estagiário. Eu fui contratado como estagiário, mas eu trabalhava 10 horas por dia no setor administrativo, tinha um salário de R$3.000, isso em 2007, imagina, estagiário com R$3.000, nem hoje eu acho que consegue quase nessa área de engenharia, é difícil. Então, tinha todas as características, claro, com prova testemunhal, etc., mostrou que ele era um empregado. Só que a empresa, para não recolher contribuição previdenciária, que empregado tem que recolher, né, 20%, seguro de acidente de trabalho, eles faziam o quê? Contratavam irregularmente como estagiário. Isso tem muito, pode ser também um PJ, a pejotização irregular, quando você presta serviço como PJ, como pessoa jurídica, mas assim, todos os dias indo, e não de vez em quando, tudo bem, pode fazer, claro, mas todos os dias batendo cartão, etc., ele chama de PJ, isso não existe. Todas essas contratações irregulares, elas restam descaracterizadas e você será um segurado empregado. Perfeito? O que mais? Depois o brasileiro civil, que trabalha para a União. Isso é importante, trabalhar para a União. Se não trabalhar para a União, daí é segurado individual. Então, brasileiro civil, não militar, que militar, obviamente, é regime próprio, que trabalha para a União Federal, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais. Lá pode ser a ONU, pode ser um organismo internacional brasileiro, também oficial brasileiro, dos quais o Brasil seja membro efetivo, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio. A ideia é garantir, claro, uma proteção previdenciária para esse brasileiro. Se ele não tiver, se ele tiver pela lei previdenciária do seu país, fora onde ele está trabalhando, não tiver nenhuma proteção, ou for proibida a proteção previdenciária para estrangeiro, pode acontecer, né? Então, nesse caso, ele se torna o quê? Se torna segurado obrigatório na condição de empregado, tá certo? Mas por que se é brasileiro civil e trabalha para a União é empregado e se não trabalha para a União ele é segurado individual? Porque, claro, se eu estou no estrangeiro, eu não posso obrigar ninguém a fazer a retenção na fonte. Quando você é empregado, segurado empregado, alguém vai reter na fonte a sua contribuição. No caso, vai ser a União Federal. Então, brasileiro civil que trabalha para a União Federal no exterior, mas não é o servidor, hein, gente? Claro
Porque se ele for um servidor, obviamente ele está no regime próprio. Então a gente já está considerando que é uma pessoa sem regime próprio, sem ser um servidor com regime próprio. Legal? Então, o brasileiro civil. O que mais? O aprendiz, sabe aquele que, basicamente, salvo se for deficiente, ele trabalha entre os 14 e 24 anos, faz o contrato de aprendizado, que a gente chama o contrato de aprendiz, ele é assegurado empregado. Cai bastante o aprendiz, porque a gente não pode confundir aprendiz com estagiário. Não são realidades completamente diferentes. Estagiário não é segurado obrigatório. Já o aprendiz é segurado obrigatório do regime geral. E, por fim, empregado rural por pequeno prazo, máximo de 2 meses, que é basicamente o empregado safrista. Então, é um tipo de empregado temporário, só que com esse olhar rural, rurícola, né? Que é no máximo de 2 meses para tipos, para algumas modalidades de safra, que sejam safras pequenas. Por que que eles fizeram isso, gente? Porque no setor rural tem muita informalidade, né? E às vezes o sujeito ia ficar 1 mês só, ninguém ia querer registrar ele. Então eles fizeram um registro bem mais simplificado, inclusive sobre a ótica tributária, para que o empregador rural registrasse a pessoa. Então, por isso fizeram esse contrato temporário, que não é muito antigo, não, que é 2008, que entrou isso na legislação, que a gente chama de empregado rural por pequeno prazo. Mas nada mais é que um safrista. Bom, vamos continuar os segurados obrigatórios. E o que a gente vai ter agora como segurado obrigatório? O doméstico, o empregado doméstico. Então, tem até um xizinho, né? Porque tem a sua relevância. Quem que é o segurado empregado doméstico? Ele é aquela pessoa, homem ou mulher, evidentemente, que presta serviços de forma contínua, então tem habitualidade, tem subordinação, tem onerosidade, recebe remuneração e tem pessoalidade. Então tem todas as características do empregado. Só que, olha que interessante, ele exerce uma atividade de finalidade não lucrativa. Não para ele, claro que ele é empregado, tem que ganhar, mas o local em que ele trabalha não é uma entidade com finalidade lucrativa. Para uma pessoa ou para uma família, no âmbito residencial, por mais de 2 dias por semana. Recordando que, para ser empregado doméstico no Brasil, tem que ter pelo menos 18 anos. Alguém poderia falar, Omar, então, por exemplo, qual a diferença entre, por exemplo, uma diarista, uma senhora que faz faxina e empregado doméstico? Sossegado. Até 2 vezes por semana, tecnicamente, a pessoa é denominada de diarista, na verdade, um trabalhador autônomo e que a gente classifica, enquadra na Previdência como segurado individual. E se for mais de 2 dias por semana e tiver todas essas características, né, do empregado, que é a habitualidade, que vai caracterizar por mais de 2 dias por semana, mas tiver subordinação, remuneração, pessoalidade, daí eu estou falando do quê? De um empregado doméstico, ok? Então, guarda isso, esse é empregado doméstico. Não necessariamente pode ser aquela pessoa que faz faxina, pode ser faxina, cozinha, você pode ser, por exemplo, um motorista da família, motorista de carro da família, pode ser um caseiro. O caseiro é tecnicamente um segurado empregado doméstico. Agora, não é necessariamente a questão de trabalhar dentro ou fora de casa, pode ser um jardineiro, né? Desde que trabalhe mais que 2 dias por semana. For menos que 2 dias, a gente vai estar falando de segurado individual, autônomo. O importante é que a atividade, não haja atividade lucrativa correlacionada a essa prestação de serviço. Por exemplo, faz de conta que dentro da minha casa eu contrato uma senhora para me ajudar, porque eu faço doces para vender para fora e na minha casa. Então, faço doces para vender para fora. Só que os doces são muito gostosos, todo mundo começa a me chamar e falar, já sei, vou contratar uma senhora para todos os dias, de segunda a sexta, ela me ajudar a fazer os doces. Perfeito. Nesse caso, eu seria o quê? Ela seria o quê? Empregada doméstica? Não, porque a atividade é lucrativa. Então, seria empregada. E o Omar? Empregador. Empregador comum, não empregador doméstico, que tem algumas diferenças também, tá bom? Então, segurado empregado doméstico tem essas características. Continuemos. Tem também o segurado avulso. Quem que é o segurado avulso? Esse aqui, gente, toma cuidado, que a gente confunde bastante, viu?
segurado avulso com autônomo, não. Segurado avulso, basicamente, 99% das vezes, é o trabalhador portuário. Trabalhador portuário, é o do porto. Não necessariamente, mas 99% das vezes é o portuário. O estivador, os várias modalidades de trabalhador do porto. Como que eu caracterizo um trabalhador avulso, um segurado avulso? É aquela pessoa que presta serviço a várias entidades, várias empresas, sem vínculo empregatício com nenhuma delas. Fala, isso é autônomo, sim, mas cuja prestação de mão de obra necessariamente, obrigatoriamente, vai ter o quê? E é essa a principal característica: intermediação de sindicato ou, no caso do portuário, órgão gestor de mão de obra. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu chego lá num porto, sei lá, pensa no Porto de Santos, o porto que você quiser. Vai chegando o navio. O navio é uma empresa. Então, eu falo assim, eu chego lá, o navio chegou, e eu chego no órgão gestor de mão de obra e falo, eu preciso de empregados para descarregar esse navio, para lavar o navio, para, enfim, tem uma série de atividades específicas de cada trabalhador portuário. Eu vou buscar onde? Ah, posso ir lá na rua pegar uns trabalhadores lá para descarregar? Não é possível. É pacote fechado. Eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir no órgão gestor de mão de obra, falar, eu preciso de tantos trabalhadores, e daí esse trabalhador é chamado avulso, porque a intermediação ela é feita pelo órgão gestor. Isso ocorre quase sempre nos portos, mas é possível também no meio rural. Em que situação? O amarrador de embarque, o ensacador de sal ou café. Então, isso aqui é possível, não estou dizendo que necessariamente toda a fazenda de café vai ter o trabalhador avulso. Você pode ter simplesmente o empregado rural e acabou. Ou, eventualmente, até um boia-fria, né, que seria um segurado individual. Mas é autorizado pela legislação também para o ensacador de sal e para o trabalhador de café. Daí não é órgão gestor de mão de obra, daí é sindicato. Mas o mais importante é isso. Você presta serviço para várias empresas, sem vínculo com nenhuma delas, e elas vão buscar o trabalhador ou no sindicato ou no órgão gestor de mão de obra. Tá beleza? Vamos seguir, caríssimos. Vamos lá. Bom, agora a gente vai para um super importante, o segurado especial. Olha, por que ele chama segurado especial, gente? Chama segurado especial? Especial significa o quê? Uma pessoa que é diferente. Você concorda? Então, a gente costuma falar, por exemplo, Corinthians. Corinthians é um time especial, ele é diferenciado. Talvez você não concorde com isso, mas com certeza você vai ter que concordar que o segurado especial ele é diferente. Você vai falar, ô Mar, por que o segurado especial é diferente? Diferente em quê? Ele é diferente na forma como ele contribui. Como é que qualquer trabalhador, regra geral, contribui para a Previdência? Você ganha um salário, uma remuneração, e todo mês uma partezinha dessa remuneração vai para os cofres previdenciários. É assim que funciona. Todo mundo é assim. Todo mês você paga lá para o INSS, para o regime próprio e tal. Segurado especial, ele tem baixa capacidade contributiva. Ele tem pouco dinheiro. É o pequeno trabalhador rural, pequeno pescador, pescador artesanal, o extrativista lá do norte do país, né, que pega castanha, extrai, né? São pessoas com baixa capacidade contributiva, razão pela qual, o que acontece, gente? O Constituinte inventou uma forma diferente dele contribuir. Qual que é essa forma? Ele só contribui para a Previdência quando vende sua produção. Então, por exemplo, tem café, uma vez por ano. Ele colheu o café, vendeu o café, tranquilo. Esse café vai ficar o quê? Uma partezinha desse café, vamos dizer assim, vai para Previdência Social. Então, é um percentual. É o que está dito aqui. Ele contribui, atualmente isso aqui mudou, hein? Cuidado, com 1,5% sobre a venda da produção. Pode contribuir uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, quando ele vender. 1,2% vai para a Previdência. 0,1% para o seguro de acidentes do trabalho, que a gente chama de SAT. E 0,2% para o Senar, que é o tipo Senai da roça, né? Sistema Nacional de Ensino Rural, que não é tecnicamente vinculado à Previdência, mas que acaba contribuindo também. Quem que são esses trabalhadores? A gente vai ver na próxima aula, no próximo bloco, quem são o segurado especial. Então, a gente vai ver com mais detalhes
quem é o segurado especial, tá bom? Então, um abraço e até uma próxima.